Gente, tô me sentindo a própria Tereza Cristina aqui. A Fê tá chegando. Olá, Oiê! oi, tudo E bom? tudo bem? Bom, já são 6:01. O pessoal tá chegando, mas já queria dizer pra vocês, pra quem não conhece, o Afluentes é um coworking, um espaço de coworking que tem no centro. É super diferentoso, assim, porque além de ter justamente os espaços normais de workshop, de coworking, né? As mesas, as salas compartilhadas. Tem também, tinha, né, quando poderia ter ainda no convívio social, eventos e encontros com cursos e workshops e palestras sobre cultura, arte, meio ambiente, desenvolvimento pessoal, bem-estar. E aí, enfim, as criadoras do Afluentes tiveram a brilhante ideia de continuar com esses eventos, mas agora num formato digital. Então, hoje a gente vai tratar sobre narrativas femininas e a importância da gente ter isso em mente sempre que a gente cria algum tipo de conteúdo, ou mesmo na nossa rotina. A gente vai discutir isso bastante aqui com a Fê hoje. E fiquem tranquilos porque essa live vai ficar salva, ela vai entrar também no YouTube. E para vocês usarem e olharem e consultarem sempre que quiserem. Quero deixar também aqui o convite para, enfim, enquanto a gente estiver interagindo, quem quiser trazer alguma questão, alguma pergunta, alguma provocação para a gente trocar juntos. Tá bom? Então, Fê, se Olá, apresente, por favor. Fernanda Prestes, da Fluxa Filmes. olá, gente. Isa, o que você acha? Eu não sei se eu consigo fazer, mas colocar um comentário fixo aqui com o título da live. Acho ótimo, deixa eu Eu tentar acho por que aqui. você que tem que fazer, porque você que está Tá pelo bem. Instagram deles. Vê aí. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Bem, Uhum. para quem não sabe, eu sou Fernanda Prestes, sou jornalista, estudei junto com a Isadora na faculdade, nós nos conhecemos na faculdade, na UFRJ. Eu sou jornalista e, bem, durante toda a minha carreira vim trabalhando dentro de televisão, tanto de hard news, redação de TV. E de uns tempos para cá comecei a focar em trabalhos, em projetos mais pessoais, em projetos documentais. E foi quando eu, junto com outras duas sócias, que é a Bárbara e a Claudinha, então eu gosto de chamar de Cláudia, muito sério. Eu, a Babi e a Claudinha, a gente fundou a Fluxa Filmes, que é uma produtora audiovisual com foco em narrativas femininas, né? Então, por Ó, isso que a acho que eu gente consegui colocar aí. conseguiu. Então, a gente fundou a Fluxa, né, que de CNPJ não tem nenhum ano, mas como um grupo atuante, uma produtora atuante, a gente já tem uns 3 anos. A gente deve ter se juntado aí em 2017. Então, essa sou eu, Isadora, se apresenta, a Flora. Eu sou Isadora, eu sou da Flora. Eu e a Aline, a gente tem uma agência de comunicação, principalmente digital, mas a gente também faz outros tipos de ativações no mundo real, quando ele nos permite. E a gente existe já há 3 anos, de CNPJ temos aí 2, mas enfim. E a gente sempre trabalhou dentro da Flora e até antes também, muito com o desdobramento dessas narrativas dentro da comunicação, né? Então a gente tem, eu posso dizer assim, com certeza que em 3 anos de história, os primeiros clientes homens que a gente teve de fato foram agora, nesse ano. E eu acho que isso diz muita coisa, né? Isso diz muito sobre onde está o dinheiro, isso diz muito sobre a disposição que esse dinheiro tem em chegar em uma empresa de 2 mulheres, né? Regida por 2 mulheres, a gente percebe isso bastante. No nosso convívio de comunicação, que parece que é tão cool, né? Que é tão desapegado, que é tão por dentro das novidades e do novo mundo. Ainda assim, a gente sente essa diferença de trato. Eu acho que muito por causa da robustez que a gente tem ganhado também com o tempo de agência, isso, os homens acabaram chegando também na gente, né? Ganhando essa confiança. E a gente, com os nossos clientes, assim, isso se reflete muito, porque temos, enfim,
alguns projetos que tocam exatamente na questão do ser feminino, sabe? E não no feminino, acho que é legal a gente trazer isso aqui desde o início, né, Fê? A gente não está falando de narrativas femininas, aquelas cores de rosa, não é sobre isso, né? Quando a gente fala em feminino. A gente está falando sobre trazer a mulher para dentro dessa narrativa. E eu queria que você também, aproveitando esse gancho, assim, já respondesse a pergunta desse nosso papo, mas que eu acho que a gente vai destrinchar ao longo do tempo, que é por que é importante a gente falar sobre narrativas femininas, que é justamente a tagline, né, da Fluxa. Uhum. Bem, primeiro que eu estava até ouvindo isso, vou citar aqui a Bela Reis, porque ela estava falando isso no podcast, né, que as pessoas sempre ficam muito questionando ela sobre essa questão de raça, né, e por que ela traz as pautas com esse recorte. É importante a gente perceber que esse recorte ele já vem com a gente, né, porque uma vez que você é uma mulher, o que você fizer vai ser com essa perspectiva e com esse ponto de vista, né. A Flux aí tem, na verdade, uma dupla escolha, né? Qualquer projeto que a gente faça, ele vai ser feito por mulheres, porque é uma produtora feita por mulheres, de 3 mulheres jornalistas, né, que vão estar tocando o projeto. E também é uma premissa nossa ter mais mulheres, né, uma equipe diversa e principalmente de maioria feminina nos projetos. E alguns projetos, obviamente, falar, aí sim, tocar na questão das pautas femininas, em questões de direitos e de igualdade de gênero, né? Eu acho que isso é importante, enfim, primeiro porque a gente vive uma situação de desigualdade no mundo, né? Isso foi, inclusive, o ponto de partida para o nosso principal projeto, que foi o que fez nascer a Fluxa, né? Que foi o Futuro é Feminino, no GNT, a nossa série. Eu posso falar um pouquinho mais... Quero que você conte sobre isso já já. Mas esse foi o nosso ponto de partida, justamente por isso, assim, por perceber questões de desigualdade na nossa sociedade em qualquer área, né? Tanto no audiovisual quanto na área de comunicação em geral, na área financeira, na área econômica, na área da saúde, em cargos de liderança, né? Porque a gente está vendo aí nessa situação da pandemia que as mulheres elas são a mão de obra assim de maioria de frente no cuidado, né, são enfermeiras, são médicas, mas em cargos de gestão, né, elas não estão à frente. Então, assim, é uma realidade que ela está posta, ela está dada, é essa a situação que a gente vive de desigualdade de gênero no Brasil e no mundo. E a gente escolheu trabalhar em cima disso, né, trabalhar com essas narrativas e trazer essas histórias de mulheres. Até porque dentro do audiovisual a gente não... Mesmo as histórias das mulheres que estavam, né, começando a ser contadas muito também pelo movimento de mulheres dentro da sociedade civil, a gente via esse movimento crescendo e por isso o audiovisual, né, o cinema, ele foi abraçando essas pautas, a gente via isso crescendo, mas quem estava contando essas histórias não eram as próprias mulheres, né, e a equipe por trás, né, que estava com a câmera na mão, que estava liderando esses projetos, estava botando grana nesses projetos, não eram as mulheres. E aí você tem uma defasagem muito grande nessas narrativas, né? Porque quando você conta essa história, se você não entende, se você não sabe exatamente o que é viver aquilo, né? Você fica realmente com um gap muito grande dentro do discurso que você está passando, do que você realmente quer passar. Né? Sim. Então... E isso reflete muito na questão da igualdade de gênero, né? Que é o que a gente tem de mais palpável, que enfim, desde a gente ter voz, né? Na verdade, não ter voz, mas conseguir falar, e também, sei lá, ter salários compatíveis com o nosso cargo, que homens também ganham a mesma coisa que a gente, enfim. E a gente poder ganhar a mesma coisa que eles. Isso já ganha o gancho aí pra gente falar do Futuro é Feminino, que é a série da Fluxa, que foi veiculada e ainda tá, né, na Globoplay, né? Pra quem quiser ver. Globosat Play. São 5 episódios e vocês foram para a Islândia, para o Paquistão e para o Brasil. Por que esses 3 países? Então, dentro da nossa pesquisa, né, quando a gente começou, a ideia surgiu muito dessa vontade de querer falar da situação das mulheres em diferentes lugares, né? Como jornalistas, a gente via muito esse movimento de mulheres crescendo aqui no Brasil e começamos a pesquisar para olhar para fora e entender em que ponto a gente estava na mesma página ou não com as mulheres em outros lugares do mundo. E aí existe um ranking mundial de igualdade de gênero que é divulgado todo ano pelo Fórum Econômico Mundial
Eles fazem... Tá aí para quem quiser acessar, né? Não é nada muito difícil. Quem quiser Não, pode ver. Exatamente. O Fórum Econômico Mundial que faz, inclusive, os encontros do clima, né? Tem sempre um encontro mundial onde vai Greta, acho que as pessoas devem conhecer mais pelas questões de clima, mas eles discutem outras questões também, né? E eles lançam esse ranking todo ano, eles dão nota para os países, né? De acordo com dados, obviamente. É importante dizer até isso, porque esse ranking, né? As pessoas às vezes têm uma ideia muito quadrada em relação a eles, mas eles são só uma baliza para a gente entender os países, porque as coisas são muito mais complexas, as situações são muito mais complexas do que realmente uma posição no ranking. E eles dão notas aos países de acordo com economia, política, educação e saúde. E listam os países do melhor ao pior para uma mulher viver. E aí a nossa ideia era, nessa primeira temporada, pegar o primeiro lugar, né, que é a Islândia, que hoje já está há 11 anos liderando esse ranking. Caramba. Pegar o último lugar, que na época era o Iêmen, acredito que ainda seja nesse último ranking. O Iêmen, que estava vivendo, ainda vive uma situação de crise humanitária muito complexa, então a gente não conseguiria entrar. A gente tentou ver questão de produção, de segurança, para ir lá gravar. Não seria possível, então a gente foi para o penúltimo da lista, que era o Paquistão. E o Brasil, obviamente, para poder fazer essa comparação com a nossa sociedade, com a nossa realidade, né? Que a gente já está inserida e às vezes é até mais difícil falar de uma realidade que a gente está inserida do que de outras, né? Pois é, aí... mas o que surpreendeu vocês, assim, na Islândia? O que você acha que tem de tão diferente? Tem alguma... É realmente tão diferente? Onde é que o Brasil está nesse ranking? É muito diferente. O Brasil hoje está na 90ª posição, 95. Tá bem baixo. Tá bem baixo. Mas a grande questão assim, de cara, a grande questão que bateu na gente, porque a gente começou pela Islândia, depois a gente foi para o Paquistão. E de cara, lá entrevistando a primeira-ministra da Islândia, a gente perguntou, porque a Islândia ela está no topo há 11 anos, mas ela ainda não fechou ela ainda não é um país igualitário 100% em questão de gênero. Ela ainda precisa, né, alcançar isso. E a gente perguntou para a primeira-ministra, para a Katrin, que é uma mulher super jovem, que é uma das mulheres que está sendo super citada e aclamada no combate ao Covid, né, a pandemia do coronavírus, o que faltava, né? E ela falou que a questão da violência doméstica era ainda muito complicada por lá. E quando a gente olha para o Brasil e a gente vê a nossa situação de violência doméstica, de feminicídio, a gente, né, é um baque muito grande, né? Porque você chega num país que deveria ser o suprassumo da felicidade das mulheres e as mulheres ainda sofrem muito com violência doméstica, por ser uma violência que elas sofrem dentro de casa, por existir uma vergonha muito grande relacionada a isso. Então, isso chocou muito a gente logo de cara, entender isso. E no Paquistão, quando a gente foi para o Paquistão, deu um choque na gente de perceber também a proximidade que nós aqui no Brasil estamos no Paquistão, em questão também de violências que as mulheres sofrem, né, em questão dessas pautas. Porque, e aí está uma questão da história única e da importância da gente ter narrativas diversificadas, que eu vou citar depois, mas a gente tem uma imagem aqui do Paquistão e de países do Oriente, sabe? Do Oriente Médio, enfim, países que têm uma cultura islâmica, de que as mulheres elas são muito mais oprimidas do que as mulheres brasileiras, sabe? Por conta de uma questão religiosa. E quando você chega lá, você percebe que, na verdade, assim, não é a burca, não é um véu que vai fazer uma diferença nesse sentido, sabe? As violências, elas são as mesmas e isso choca muito a gente, né? Porque você percebe que no Brasil a gente não tem essa questão religiosa explícita, né? Porque existe uma questão religiosa, Estado laico é uma das maiores lendas, né? Da história brasileira. Atualmente. Atualmente. E existe uma coisa muito sutil, assim, né? A Claudinha fala muito do sofisticado, né? Do racismo sofisticado. Eu acho que é desse controle sofisticado, porque ele não é muito explícito. Ele ganha realmente uma sofisticação que você não consegue perceber, né? Então, em que sentido? Como assim? O controle e a opressão, ele está num lugar que ele não é direto, sabe? A questão religiosa, por exemplo, ela não vai dizer para você que você não pode, você é proibida de usar uma saia curta. Mas no momento que uma mulher é estuprada, a sociedade em si, que tem uma influência muito grande de religião,
vai dizer, vai questionar aquela vítima, né, que é uma vítima, por que ela estava de saia curta, por que ela estava aquela hora da noite na rua, por quê, né? É o moralismo, né? Exatamente. Um moralismo que existe, né, que é muito forte em países que são islâmicos, porque a religião ela dita a questão política, e que aqui no Brasil a gente acredita que não existe, mas está lá dentro, né? A bancada religiosa está ali dentro, está dizendo o que a gente deve fazer ou não fazer, dizendo, por exemplo, pautando questões de aborto e de saúde das mulheres, né? Quando na verdade é uma questão de saúde pública, né? E que a gente deveria estar discutindo dentro dessa pauta e não dentro de uma pauta moral, sabe? Então... Eu lembro de conversando com você depois que vocês voltaram de lá do Paquistão e tal. E você falou isso um pouco aqui de como que você vê vocês três, na verdade, né? Viram essa, apesar de a gente ser culturalmente diferente, como você estava falando, a gente é muito próximo. E já que a gente está falando de narrativas femininas aqui, será que a gente pode fazer um paralelo com isso, assim, de como que a gente tem, de fato, uma dificuldade de produzir narrativas femininas aqui? A gente tem poucos, falando assim, em números totais, poucas narrativas e pouca mulher inserida, de fato, na sociedade. Como que isso se reflete na repressão em que ela tem e como que isso pode, de fato, aproximar a gente do Paquistão, sendo ele o penúltimo nesse ranking, né? eu acho que está muito nesse lugar, assim, de se assemelhar nessa forma, sabe? Eu acho que quando a gente foi para lá, a gente entendeu realmente como a gente estava próxima dessas mulheres. E não só na dor, não, sabe? Não só em questões de violência, mas em questões de movimentos de mulheres, sabe? Buscando e fazendo e se movimentando para mudar essa realidade, sabe? Buscando uma igualdade de gênero. Então, isso assemelhou muito, assim, isso trouxe uma identificação, uma empatia muito grande nossa por elas. Aqui, não estão falando, queremos segunda temporada do Futuro é Feminino. A gente também. Para quem não pegou, para quem chegou depois, a gente está falando do Futuro é Feminino. É uma série que tem na Globosat Play. Para quem quiser assistir, é sobre ela que a gente está falando. E ela fala justamente sobre igualdade de gênero no mundo. Então a gente quer a segunda temporada em outros países agora, hein? Falou, GNT. E assim, a gente vê a questão, eu lembro de assistindo também a série, como que as pautas são muito diferentes mesmo. Na Islândia, eles estão em pautas muito mais avançadas do que a gente aqui no Brasil, ou a galera do Paquistão, né? No Paquistão, eu lembro de um momento muito... Tô dando spoiler, mas é só para ver se vocês vão ver depois a série. Para ver se é uma isca. Mas de um momento super tenso, né? De uma mulher indo denunciar um estupro, parece. Não era? Como é que foi isso? E vocês gravando ali? Exatamente. Num dos episódios, se não me engano, é o terceiro, o segundo... acho que é o terceiro. O segundo ainda... a gente foi gravar, na verdade, com a Tabassum, que é uma ativista pelas das mulheres lá. Porque no Paquistão, o que acontece? Existem as jirgas, que são conselhos comunitários e locais que não são oficiais, mas é como se fossem oficiais, sabe? Eles realmente têm um poder dentro de decisão de uma sociedade, das comunidades locais, muito forte. E não preciso dizer que as jirgas eram formadas por homens, né? E a Tabassum, ela entra nesse processo pelos direitos das mulheres, formando jirgas de mulheres. Travei? Travou. Pronto. Tecnologias. Vamos lá. A gente estava falando sobre as jirgas e como elas são criadas por homens. Isso. E enfim, segue aí. Tô sofrendo com essa internet aqui de casa, mas tudo bem, vamos lá. Mas, amiga, parece que foi aqui também, porque parece que eu também fiquei muda. Foi no Instagram, na verdade. Esse sistema patriarcal que acabar com a nossa narrativa. Então, as jirgas. Aí a Tabassum, ela criou as jirgas femininas justamente para tratar desses casos que chegavam, para resolver questões das mulheres, porque era isso, assim, as jirgas, elas é como se as pessoas, para tratar questões familiares, questões de polícia até, ao invés de irem para a polícia, irem para o governo, elas iam para esses conselhos locais que decidiam o que deveria ser feito. E aí você imagina uma mulher
chegando, né, dentro de uma sociedade extremamente patriarcal, chegando apenas para homens para dizer que o pai dela ou que o marido dela abusa dela fisicamente, sexualmente, alguma coisa nesse sentido. Nossa. Era muito complicado de resolver. Então a Tabassum, ela foi a primeira mulher a criar uma giga de mulheres, né, para resolver as questões dessas mulheres. E a gente foi lá conversar com ela. Foi todo muito tenso, assim, ela não passava o endereço pra gente até o momento exato do momento que a gente ia fazer a entrevista. Lá na área onde a Malala morava, que foi refúgio do Talibã durante muito tempo. Então, que é no interior, né? Mais pro interior do Paquistão. E ela não passava pra gente, assim, o escritório dela era num lugar, assim, a gente descia uma escadinha, era um lugar meio fechado, assim, tinham algumas marcas de tiro, assim, pelo lugar. E ela falou, né? Ela falou, olha, ela é ameaçada de morte, ela já recebeu várias ameaças de morte. E ela, por exemplo, só não aceita, ela falou, gostaria de ter um abrigo, por exemplo, para acolher mulheres que são vítimas de violência e que não conseguem, não têm onde ficar. Só que eu tô colocando a vida delas em risco, trazendo elas para uma ameaçada de morte pelo trabalho que eu faço. Então, foi um momento todo muito tenso. A gente perguntou se a gente poderia filmar o trabalho dela e ela disse que sim. Só que até então, a gente não tinha entendido que ela ia mediar uma dessas situações de conflito familiar na nossa frente. Primeiro, a gente estava conversando com algumas mulheres que estavam lá para ser atendidas, né, por ela. E elas chegou assim, um grupo de homens para resolver a situação. Tá travando, amigo. E a gente, na hora, né, abaixou a câmera, enfim, foi aquele pega pra capar, aquela confusão, a gente não sabia se saía. Tá rolando. De vez em quando trava. Voltou? Mas vamos com fé. Tá. A gente não fica, o que a gente faz, né? No fim das contas, a gente ficou. Eles não gravaram, mas o tempo todo aquele homem estava extremamente incomodado com a gente ali, né? A gente não entendia muito bem o que eles estavam falando, mas a gente sentia toda uma tensão no ar, né? Na situação. E aí, depois que eles saíram, que eles se retiraram, que ela foi explicar pra gente em inglês, né? Com a nossa tradutora que estava lá, o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. E aí a gente foi entender toda essa falando tudo, porque quem quiser segura. Feminino, Segura. Episódios, exatamente. Segura. Mas, aí, assim, mas eu acho que é isso. Até na outra... É porque a gente tá com delay, mas vai lá. Tá contigo. A Babi falou na outra, que eu lembro dela colocar, né? Da gente ter mais mulheres nas produções, tocando, porque é isso, né? Essa representatividade, e aí falando do audiovisual, não é só pra gente contar essas histórias, né? Mas é quem tá no poder de decisão para fazer com que essas histórias sejam contadas, né? Isso é muito importante. Sim, e eu posso falar isso até também, nesse sentido. Eu posso falar até pela Flora também, porque como eu falei, a maioria dos nossos clientes são mulheres. E a gente desenvolve trabalhos, por exemplo, uma das marcas queridíssima nossa que a gente atende é a Aro Swimwear, que é de biquíni. E a gente está falando de um produto para mulheres que tem super essa questão da ditadura do corpo, né? E o quanto que é importante essa marca de biquíni ser regida por uma mulher que está consciente do discurso em que ela está enclausurada e que é importante ela ter essa voz para falar e discutir com outras mulheres essa questão do corpo, né? Há pouco tempo não, na verdade já em novembro a gente lançou um site super novo, assim, diferente, em que a página principal não é aquela página que vem vários corpos, todos P, né? Porque até então eu não tinha me tocado em como, quando a gente compra no e-commerce, a gente só vê corpos P, que não são a maioria dos corpos brasileiros, pelo menos, né? Então, normalmente a mulher compra online sem conseguir, pelo menos, se ver aproximada do que é aquele corpo. Então, a Dani, né, a dona dessa marca, decidiu fazer esse site em que tinha 6 espectros do PP ao XGG, porque ela estava expandindo a grade dela também. E você, ali de cara, já olha e vê qual que é o tamanho que você quer ver aquelas suas roupas. E aí, quando você clica em qualquer uma desses tamanhos, você vê um site inteiro com as peças disponíveis naquele corpo.
no corpo PP, no corpo P, no corpo M, no corpo G, GG ou XGG. E assim, eu posso dizer com convicção que esse caminho foi muito mais fácil para essa inovação, simplesmente porque estamos falando de mulheres. Mas eu também. E porque nós mulheres estamos mais cientes das nossas necessidades. E eu posso dizer que, no final das contas, isso deu super certo, porque a grade de XGG, que são claramente, dentre esses corpos, os corpos menos representados que a gente tem hoje em dia, né? Quando a gente fala até de comunicação mesmo, no geral, quanto mais de publicidade. Essa foi a grade que esgotou primeiro na marca. Ou seja, existe esse mercado consumidor e são pessoas que não estão sendo vistas. Então, como é importante a gente ter mulheres nesses espaços de poder também, para conseguir trazer outras pautas, que já tem pautas já super saturadas, que os homens nos espaços de poder já super conquistaram e tá tudo bem, sabe? Beleza, vamos seguir, tem coisas que dá para seguir, tem outras que não, que a gente precisa derrubar. Mas quanto que é importante a gente trazer não só mulheres, mas todo o outro espectro dentro de mulheres que a gente tem também, para trazer cada vez mais representatividade, porque a gente precisa criar pra gente, né, enquanto mulher. E é muito mais difícil, por mais empático que o homem seja, ele fazer esse caminho. Muito melhor dar pra gente esse lugar aí de liderança pra gente criar do que, enfim, a gente ficar subalterno de um homem e precisando indicar para ele o que é o caminho da inovação e nesse sentido de narrativa feminina. E aí, dentro disso, eu queria, Fê, que você trouxesse pra gente, assim, um pouco sobre justamente essa questão que você já trouxe aqui, mas que discorresse um pouco mais sobre a diversidade dentro desse espectro mulher, né? Desse perigo da narrativa única, né? Que a gente precisa ter esse entendimento mesmo... Ih, ela travou agora. Mas a gente chama ela daqui a pouco se precisar. Mas porque a gente precisa ter esse entendimento de... Voltou. De como que é importante a gente se ver como diferentes mulheres dentro desse espectro. Eu acho que é muito importante a gente entender outros espectros, voltou, Fê. Outros espectros dentro do ser feminino, né? E essa representatividade é importante em todos eles, né? Sejam mulheres negras, indígenas, enfim. Há séculos a gente está consumindo enquanto sofre uma lavagem cerebral do padrão único de corpo, total. E o tempo inteiro a gente se coloca nele. Eu tô falando, eu achei muito louco. Eu, pelo menos, assim, pessoalmente, nunca tinha... Viva a tecnologia! Eu nunca tinha reparado que eu tinha comprado online, tanto online, vendo outros corpos que não representavam o meu, sabe? Até a gente começar com esse projeto e, enfim, desenvolver ele, entender em que pontos que ele ia tocar, eu jamais tinha feito essa reflexão, que é tão óbvia, né? Enfim. Fernando, acho que está com problema mesmo de conexão. Mas trazendo... Aqui a Ju falando. Conta mais sobre outros projetos da Flora. Falando também sobre questões femininas, né? A gente tem o Porquê Mulher. Eu acho que depois a gente pode até desenvolver e fazer até uma lista, de repente o pessoal da Flentes pode pra gente seguir nesse sentido. O Porquê Mulher é um projeto incrível que a gente está fazendo em parceria com a Café das Quatro, a produtora, e com a Globosat. Aqui eu fui tentando voltar. Que fala sobre feminismo para massas. Essa foi uma demanda que veio da Globosat, depois de um episódio que rolou lá dentro, se eu não me engano, foi no Sport TV, de pessoas... Voltou, Fê, eu acho. Só vou terminar de contar aqui do Porquê Mulher, porque eu acho que é um outro perfil, assim, que a gente está tocando, que é super interessante de falar e até de se informar nesse sentido, né, de narrativas femininas. Então, rolou um episódio de machismo dentro, se eu não me engano, foi da Sport TV, porque estava acontecendo uma disputa de quem seria narrador de X Games, se eu não me engano. Então, são esses jogos... digitais, né, de joguinho mesmo de computador, e aí quem ganhou foi uma mulher, de ser a melhor narradora, dentre vários homens. E aí começou a vir a campanha de que porque é mulher, só ganhou porque é mulher, porque precisa ter essa cota, né? Enfim, como se ela não tivesse mérito
estar presente naquele pódio. Então, e aí dentro disso a Globosat veio com essa demanda de se criar. Pensou, bom, ok, eu já entendi que para quem está dentro desse meio, o feminismo ele é super entendível já, né? Já tem muita gente que a gente já entende muito o feminismo, quem está dentro desse meio, né? Quem está buscando esse caminho e esse entendimento. Mas tem muita gente que não tem nem acesso a esse tipo de informação. E a Globosat, como um canal, né? Na verdade, um conglomerado de canais que tem tanto acesso a outras pessoas, decidiu que queria começar com esse projeto digital, de levar a palavra do feminismo para quem não faz parte dessa bolha do feminismo, né? E isso é um super desafio para a gente, porque, enfim, falar para os nossos é super fácil, a verdade é essa. A gente precisa abrir outros horizontes, buscar outros públicos e pessoas que talvez nunca nem tenham ouvido falar sobre o feminismo, ou aquelas pessoas que ainda acreditam que o feminismo é o contrário de machismo. Então, é você descer muito assim, o seu discurso, você desconstruir bastante assim, do lugar de onde você já chegou de entendimento e criar conteúdos palpáveis para essas pessoas e mostrar que não existe um monstro por trás do feminismo, né? Que o feminismo, na verdade, ajuda o mundo inteiro. Inclusive, a gente vê hoje essa questão do combate ao coronavírus. As lideranças femininas são as lideranças que estão lidando melhor com isso. Talvez pelo exercício fácil da empatia que a gente tem. E aqui eu também não estou dizendo que é mais fácil para a mulher exercer a empatia do que o homem. Eu só digo isso porque a gente foi ensinada a exercer a empatia mais do que talvez os homens. Questão de gênero puramente biológica, mas pela questão social e a construção social que a gente tem em cima disso, né? Então, exatamente, Karma, muitas mulheres são feministas e nem sabem que são, porque existe esse estigma por trás da palavra, né? Você fala, nossa, mas você está sendo feminista. E aí a pessoa fala, não, eu jamais. Mas na verdade a gente está falando só que a pessoa está vendo mulher e homem de uma forma mais igualitária. Aqui tem mais gente falando. Muito bom popularizar a massa. Exatamente isso que o trabalho do Porquê a Mulher faz. Depois deem uma olhada lá e contem pra gente da Flora se vocês estão curtindo, que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver mais por lá. Vamos ver se a Fê agora consegue conectar. Países liderados por mulheres conduziram melhor a questão da pandemia. Pois é, isso está em todos os jornais, né? Como que essas lideranças estão dando um show em cima disso. Fê, eu acho que você agora chegou. Vamos ver. Ok. Vamos ver até quando eu vou ficar aqui, né? Pura. Pois é. Mas eu queria só que você falasse sobre essa questão do perigo na narrativa única. Exatamente. De diversificar essa narrativa, né? Quando a gente estava falando, né, preparando mais ou menos o que a gente ia trazer para cá, eu até voltei e revi, né, esse da Chimamanda falando sobre o perigo da história única, né? E como a gente pode trazer isso para todo o trabalho que a gente faz. Ali ela fala muito sobre como, quando a gente tem só um aspecto, né, a gente recebe só uma única visão da história de uma pessoa, de um povo, de um gênero, de uma classe, a gente absorve aquilo como sendo a única possibilidade de história e de narrativa daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas, né? E isso é um perigo, porque a gente realmente imagem que é uma imagem muitas vezes estereotipada, muitas vezes preconceituosa, e como realmente limita nosso entendimento de mundo e muitas vezes colabora para uma manutenção de preconceitos e de desigualdades, né? E aí, trazendo isso, claro, tanto o nosso trabalho de audiovisual quanto para o de vocês, né, de comunicação, quando eu tô travada. Tá. Com uma cara bem engraçada, inclusive. Como homens podem colaborar em narrativas femininas? Eu acho que, primeiro de tudo, dando espaço para a gente contar elas, né? Ou pelo menos se preocupando em trazer diversidade. Eu não diria só... Eu sei que a gente está falando aqui sobre narrativas femininas, mas eu acho que a gente está falando de diversidade no final das contas, né? Eu estou falando do meu lugar de fala, mas é muito importante que a gente
sempre que vai construir algum projeto, que vai construir alguma comunicação, e comunicação a gente não está falando só de quem trabalha com comunicação digital, né? Mas qualquer tipo de discurso que a gente propague por aí, que a gente tente trazer o máximo de referências que não sejam só as que têm o mesmo repertório que a gente, né? É muito importante que a gente se preocupe em ouvir muitos outros, em ter uma opinião formada no que outras pessoas podem colaborar. E não ficar achando que a nossa única narrativa ela é suficiente para trazer uma verdade ou uma opinião formada e sem chance de ser mudada, sabe? Eu acho que essa humildade é muito importante para a gente conseguir construir um mundo melhor e um mundo mais igualitário. E, mais uma vez, falando aqui, não só trazendo mulheres para essa narrativa e para essa construção de pensamento, mas se cercando de ter uma rede de pessoas que você possa trocar e que não sejam só as pessoas que têm o mesmo repertório que você, né? Diversificar essa rede. E aí, isso eu estou trazendo não só no âmbito profissional, mas no âmbito de trabalho também, porque eu sei que nem todo mundo trabalha com construções de narrativa diariamente, como eu e a Fernanda. Mas, Fê, eu acho que você voltou agora de fato. Voltei. Vamos lá. Voltei. Falaram aqui, acho que talvez funcione, tá? Desativar os comentários. Às vezes melhora, tá? Como é que eu faço isso? Eu não sei como. Ocultar. Denunciar comentário, fixar comentário. Bom, vai falando aí que eu vou ver aqui como é que eu faço isso. Bem, então, aí, falando do perigo, né, da história única, né? Então, quando a gente fala de diversificar essa narrativa, então, tanto do nosso lado, né, da produção audiovisual, quanto do de vocês, de produção de conteúdo, de marketing, enfim, é importante isso, né? Porque foi o que você falou e a Rafa comentou aqui, eu lembro de ter visto, da gente sofrer essa opressão dos corpos, né? De só ter um tipo de beleza, né? Uhum. E isso entra na história única, né? A história única que a gente tem é que a única beleza, né, está nos corpos magros, né? E esse é o padrão de beleza. Então, quando você abre para um outro tipo de narrativa, né, você amplia isso realmente o repertório das pessoas, né? Então, quando a gente, por exemplo, no Paquistão, e a gente leva esse susto com essa proximidade entre nós mulheres, está muito ligado também a uma questão cultural, da gente só receber um tipo de narrativa vindo daquele lugar, sabe? Que é uma narrativa de terrorismo, que é uma narrativa de opressão daquelas mulheres, que é uma narrativa de eles estão muito ferrados e a gente está num lugar melhor. E quando você, para perceber o quanto que isso afasta a gente mais do que une, né? E a Chimamanda fala muito isso. Quem puder, dá uma olhada nesse TED dela, tem 18 minutos, ela fala bastante disso. E isso a gente tem que trazer para quando a gente quer falar ativas, não só de mulheres, mas de mulheres indígenas, de mulheres negras, porque é isso, né? Quando são outras pessoas falando dessas pessoas. De mulheres periféricas também, né? Exatamente. Vamos encarar os fatos. Eu vou ativar os comentários que eu posso voltar a interagir com vocês. Mas muito chato isso, né, gente? Mas vamos seguindo aqui. A gente tem uma próxima pauta para tratar, que eu queria muito que a Fê falasse, então eu vou segurar para ela falar com vocês. Mas tô vendo vocês mandando coração aqui. Mas enfim, eu queria saber também de vocês, se vocês veem isso refletido na sociedade em que vocês estão inseridos, nos núcleos, nos nichos que vocês estão inseridos. Ó, a Rafa tá falando aqui, a Chimamanda conta que ela se entendeu feminista porque um amigo a chamou assim. Ela nem sabia o que era, foi ao dicionário e começou a jornada. Olha, você perguntou, eu não sei dizer um momento em que um momento exato, assim, em que eu me vi feminista. Mas eu acho que, sem dúvida, na verdade, o momento em que eu estava na faculdade, entrei na faculdade há 10 anos, foi com certeza uma virada de chave para mim, assim. Eu acho que é como quando a gente começa a se entender enquanto pessoa de fato, formar nossa opinião, a gente precisa lidar com um grupo de pessoas muito diferente do que a gente tinha lidado até então, né? Na nossa formação, que a gente cresceu junto, de colégio, de família. E acho que é a partir dali que eu comecei a perceber várias coisas que me incomodavam. E eu acho que ali também eu me reconheci em outras mulheres. Fê, eu acho que tá bem travado aí.
Será que tem algum lugar na sua casa que tem mais internet Estão me melhor? ouvindo? Agora tô! Que perfeito! Pronto. Ali, ó, pra mim também, esse momento da eco com vocês. Maravilhosa. Só pra vocês saberem, eu tô saindo, toda vez que eu entro, que eu saio, eu mudo. Eu tô tentando 4G, eu tô tentando Wi-Fi. Aí eu volto. Olha lá, coitada. Exatamente. Oxe. Bom. Voltando. Voltou. Voltou. Claudinha. Estamos aqui, Fê, pode falar. Eu já nem sei onde você parou. Eu acho que eu queria agora aproveitar que a gente estava falando sobre essa importância de não se ter essa história única, né? E falando de diversidade, eu queria trazer esse teste de Bechdel, como é que fala? Que eu conheci Também com vocês da Fluxa. Uhum. Que eu conheci com vocês da Fluxa, postando outro dia, e eu achei bem incrível e bizarro, enfim, o que isso traz de informação pra gente. Mas conta pra gente o que ele é. Na verdade é um teste, né, que foi criado para a gente fazer, para a gente testar os filmes e as produções que tem no cinema, né? E quando você faz esse teste, o filme ele precisa cumprir 3 regras, né? Ter 2 personagens femininas com nome, ter ao menos uma cena em que conversam entre si, e o papo não pode ser sobre homem. É um teste muito interessante. Não, é muito louco, porque você pensando assim, e logo que eu vi esse post de vocês, recapitulando, então, como é que é? Tem que ter 2 personagens femininas com nome próprio. Tá? Com nome não próprio. Pode ser só uma pessoa ali aleatória que não tem nome na história. Tá? Ele tem que ter ao menos núcleos diferentes, né? E esse papo delas não pode ser sobre homem. E olha só que coisa, quando eu li isso, eu falei, é óbvio, isso é fácil, pelo amor de Deus, quantas personagens mulheres a gente não vê em filmes e tudo mais. E aí, eu fui parar pra pensar, os 2 últimos filmes que eu tinha visto, foi um que eu realmente não gostei, cá entre nós, que foi aquele Guava Island com a Rihanna e o Donald Glover, eu achei muito ruim. E pensando, passei o filme inteiro muito incomodada, porque a personagem da Rihanna, ela simplesmente é completamente deixada de lado. E o outro foi Jojo Rabbit, que eu fiz um exercício também para conseguir achar, assim, porque, na verdade, as únicas 2 personagens mulheres que falam entre si... Não posso falar, né? Vou dar spoiler. Mas, enfim, são poucas personagens... As únicas 2 personagens mulheres que tem falam entre si. São só 2 mulheres. Então... Bechdel, exatamente. Bechdel. Claudinha falando aqui que Fleabag cai. Gente, é sério? Vamos pensar. Caraca, cai total. Tô chocada. Uhum. E não, realmente, porque eu fiquei pensando, será que a Fleabag... Será que não tem outros personagens? Mas basicamente não, né? Não. E quando a filha e a madrasta falam, elas falam sobre o pai. Bom, mas vamos lá, seguindo, Fê. Chegou. E aí a gente trouxe, assim, tem uns clássicos, né? Você já deve ter citado alguns, mas assim, eu fui pesquisar os clássicos. Não falei de nenhum clássico, né? Deixa contigo. Não falou? Pois é, tipo, e são vários, assim, tipo, Star Wars, Avatar, Harry Potter, A Rede Social, Senhor dos Anéis, Os Vingadores, Whiplash, Poderoso Chefão. Pode botar na mesa. É muito difícil um filme mainstream, um filme grande, passar nesse teste. É bem difícil. E aí você vê realmente a dificuldade, né, que você tem de trazer essas narrativas, né, de trazer essas narrativas femininas. E de outras formas também, né, porque ela cai nesse estereótipo que a gente estava falando da narrativa única. Então, não, nós temos personagens femininas, mas elas têm que estar nesse lugar de estar ou serem vitimizadas, ou serem extremamente sexualizadas, ou a narrativa delas, a vida delas girar em torno de homens, né? E da relação delas com homens. Isso é muito complicado, né? É isso que a gente tenta
mudar de certa forma, porque não é que mulheres não tenham, isso é uma questão feminina, obviamente, mas existem tantas outras, né? É tão mais complexo do que isso. A Claudinha, a gente conversa muito, essa história da narrativa única, se a gente trouxer para esse nosso momento atual que a gente está vivendo, já estão chamando da primavera dos negros, né? De realmente, de toda essa ebulição que está o país e o mundo, né? Por conta da questão racial, isso cai dentro dessas narrativas totalmente. A gente estava conversando dentro da Fluxa sobre a indicação, né, de filmes e séries que falam, que tem como negros como protagonistas, mas que também não falam sobre Sim, questões raciais especificamente, sim. sabe? De forma direta, que não colocam os negros nessa situação ou de escravidão ou de violência, sabe? Aqui no Brasil, então, isso é muito, né? Todas as nossas produções, basicamente, colocam essa glamorização da favela, essa glamorização da violência. Não é a única história a ser contada sobre ele, sabe? Porque é isso, né? Uma visão vista de fora, uma visão vista de fora dessa... na verdade, vista de dentro de uma bolha privilegiada, que são as pessoas que, hoje em dia, têm possibilidade, eu tô me incluindo nela totalmente, de produzir narrativas, né? Então, por isso que a gente precisa... eu reitero aqui, o tema de hoje é narrativas femininas, mas a gente precisa trazer esse debate para outras diversidades também, porque, no final das contas, o que o movimento feminista quer é justamente que haja mais igualdade entre as pessoas e as suas narrativas. Então, isso é muito complexo. Eu queria trazer também, para começar a fechar aqui nosso papo e aproveitar que essa internet está voando, sobre como que isso se reflete na sociedade, né? Quando, de fato, a gente consegue construir uma narrativa mais inclusiva, vamos dizer assim, como é que isso se reflete, de fato, na sociedade? Eu queria puxar também, aproveitar para vocês falarem sobre o projeto Mulheres e Política, que vocês desenvolveram no ano passado, antes das eleições, né? Uhum. Esse impacto, né? Quando a gente fala muito sobre trabalhar com audiovisual de impacto, né? Que é justamente você, como é que você gera esse impacto e esse engajamento para fora da tela, né? Porque uma coisa existe todo o processo, né? Você tem que trabalhar todo o processo. Então tem o pré, né? Que quem são as pessoas que estão envolvidas. Você tem aquela história que vai ser passada e contada para o público, que é importante. E você tem o pós, né? Que é esse engajamento e o que se tira de toda essa história. A gente acredita muito que esses projetos eles têm uma potência de impacto, uma oportunidade de mudar realmente, de fazer as pessoas refletirem. A gente vê muito isso com o Futuro Feminino, que realmente chegou em camadas que a gente achou que não fosse chegar. E é muito do que você estava falando antes dos projetos que a Flora pega, né, do porquê a mulher também, de você trazer esse debate para outros lugares onde eles não, né? Porque acho que isso é muito importante. Porque falar com quem já está estudando, já está entendendo daquilo, já está dentro daquela narrativa, sim, você está, né, repetindo uma mesma história para que elas você atingir outras, né? Eu acho que o audiovisual tem esse impacto muito bom. Então, no Futuro FM, esse resultado muito bacana, principalmente escolas, assim, muitas e meninas mais novas de ensino médio vindo falar que viram e que acharam extremamente educativo, sabe? O programa, eu acho que ele tem muito essa linguagem. Você trazer de uma forma simples, né? Porque feminismo não é o contrário de machismo, não é clube da Luluzinha, né? Não é mulher contra homem, é política. Feminismo é política. E de que forma a gente pode trabalhar essa política, né? E aí a gente lançou, você falou do Mulheres Política, a gente lançou o Mulheres Política em 2018. Enquanto a gente estava se preparando para fazer o Futuro é Feminino, a gente se viu em ano de eleições. E aqui no Brasil a gente tinha uma representatividade muito baixa, né? A gente ainda tem. A gente aumentou 50%, mas foi de 10 para 15%. Então, considerando que nós somos 50% da população, a gente não está ali representada. E esse é um projeto que ele dialoga muito com ações de fato, sabe? Porque é política, como eu falei aqui, né, agora, feminismo é política, então a gente está ali, a gente ter mulheres, e mulheres diferentes, mulheres negras, mulheres indígenas, dentro desses espaços de poder, é isso que move a sociedade, é isso que move as pautas, é isso que leva as nossas pautas lá para dentro, né? Porque homens e homens brancos, eles não vão saber a vivência que nós temos.
né? Então, aquilo para eles não é uma questão. Entende? Certas coisas para eles não vai ser uma questão. Então, nunca vai ser prioridade para ser resolvida, né? E isso é importante da gente estar ali também fazendo parte disso. É o que eu tava falando aqui, numa hora que você caiu. Eu acho que você não acompanhou, mas perguntaram o que acho que foi a Rafa que perguntou, e o que homens podem fazer diante disso, né? E eu falei, trazer mulheres para contar essas histórias. Mas mais do que isso, no âmbito pessoal, não só homens, mas todas as pessoas, né? Porque todo mundo não, mas muita gente no Brasil, e principalmente as pessoas que estão hoje habilitadas a contar essas histórias, são pessoas, de certa forma, privilegiadas, né? Então, assim, eu sou mulher, mas eu tenho uma condição privilegiada, né? Então, de que forma que... E eu sou branca, né? Tá bem claro. Então, de que forma que eu, enquanto uma pessoa, que a gente está falando aqui de narrativas feministas e femininas, mas de que forma pessoas podem se ocupar de contar outras histórias e de trazer outras pessoas para dar esse foco e essa oportunidade de se contar histórias, né? Como é que a gente pode trabalhar em cima disso e ceder esse espaço de protagonismo também, que a gente está muito acostumado, principalmente homens brancos e mais velhos, em exercer. Então, abrir esse espaço para esse diálogo e se ocupar de fazer uma rede em torno de si, com referências diferentes do repertório que você já tem, é muito, muito, muito importante se você quer construir um mundo mais igualitário e para além do que você... Ih, caiu. Tô lendo aqui, Claudinha. Essa pergunta que os homens podem fazer para o feminismo é o novo. De que forma pessoas brancas podem combater o racismo? Total, Claudinha. Total. Inclusive, eu acho... Já tô aqui, ó, sugerindo de trazer esse papo, essa pauta para cá, porque, enfim, tá mais urgente do que nunca, a gente tem acompanhado. A Fê tá voltando. Ih, gente. Que é importante, eu bato na tecla de que eu acho muito importante a gente cercar o nosso meio de repertórios diferentes do que a gente conviveu até hoje, porque é muito cômodo, né, a gente viver no nosso mundinho e depois ficar levantando bandeiras. Eu entendo, e eu super entendo também as pessoas, elas querem se apropriar de um movimento porque elas não querem se enxergar como pessoas machistas, elas não querem se enxergar como pessoas racistas, mas no final das contas elas são. Então, a gente Então, a gente precisa entender como que a gente pode se ocupar de ter novas referências perto da gente. E também não exigir que elas fiquem contando pra gente o que deve ser feito ou não deve ser feito, né? Como professores. Não é sobre isso, mas é muito mais sobre observação e sobre cessão desse protagonismo. E ter empatia e sensibilidade mesmo para entender o que a gente pode colaborar de outras formas. O que você acha, Fê? Eu acho que eu concordo Melhor estender totalmente. por 30 minutos. Eu vi que a Claudinha falou disso, dessa comparação, né, da questão do racismo, né, como ser antirracista e como ser antissexista. É até uma coisa que a Bell Hooks ela fala muito, né, como quando você troca, ao invés de você falar, por exemplo, do machismo, quando você fala de sexismo, você inclui mais os homens porque eles não se sentem tão atacados, né? Então, se é uma questão de ego, vamos falar sobre sexismo e como o sexismo ele afeta todo mundo, sabe? Eu acho que isso é muito importante a gente entender, que é um pouquinho diferente nesse sentido, mas o sexismo Total. especificamente, ele atinge homens e mulheres. Óbvio que são as mulheres que estão ali sendo mais atingidas porque elas são as oprimidas nessa situação. Tá? Existe um nível isso de fato gera consequências também para os homens, sabe? De comportamento, onde eles são exigidos a ser de certa forma, né? Quando às vezes eles não são ou não querem ser. Né? É importante a gente dizer isso porque tudo é uma construção. A questão de gênero é uma construção. Então, quem quiser assistir o segundo episódio da Islândia, a gente vai numa escola que trata exatamente disso. Eles educam as crianças desde cedo para desconstruir esses padrões de gênero que aprisionam, de fato, mulheres e homens dentro de uma caixinha de comportamento e se eles saem daquilo ali, né, eles estão causando uma revolução, né? Então, eu acho que homens, assim como pessoas brancas, eles têm que se entender como causa. Então, acho que o primeiro passo é o reconhecimento, né, de que você é, sim, o opressor nessa história. Ih, acho que vai travar. Travou, você tá muda.
Bom, a galera tá aqui interagindo com a gente. Aqui, a Nick trouxe um ponto muito importante. Tá tão urgente como sempre, na real, o debate sobre o racismo, né? Que bom que tem mais gente olhando para isso. Pois é, mas que pena que a gente, enfim, precisa de tanto tempo para fazer isso rolar, né? De fato, tá mais urgente do que sempre, mas sempre esteve. Fernanda, vamos lá, vamos agora, querida. Vai rolar. Vai! Pronto. Socorro! Socorro! Então, eu me perco. Toda vez que a gente cai, eu fico tão nervosa que eu já não aguento mais cair nesse negócio que eu me Não, perco. fica tranquila, porque agora a gente Mas já eu entendeu, acho todo mundo entendeu como é que é. Mas eu acho que é isso, assim, acho que o primeiro passo, tanto para, né, na questão do machismo quanto do racismo, é as pessoas brancas e os homens entenderem que eles são os causadores da sua opressão. Isso é um primeiro passo, é o de reconhecimento de que você é sim, você pode não ser diretamente, mas você é indiretamente, sabe? Reconhecer esses privilégios e reconhecer que você é uma pecinha ali dessa opressão. Né? E a partir daí buscar coisas que você pode fazer. Então, aquilo que você falou também de não cobrar do outro lado, do oprimido, de te dar respostas do que fazer é muito importante. Então, assim, os homens, eles podem não ter protagonismo dentro dessa causa porque eles não são, obviamente, as mulheres, eles não vão saber dizer e falar por nós, não é falar por nós. Mas é entre os seus, fale. Né? Entre os brancos tem que se discutir o racismo, né? Entre os homens tem que se discutir o machismo e o sexismo e de que forma eles devem e podem atuar, sabe? Eu acho que tem que estar todo mundo junto, porque é isso, assim, é uma luta por uma sociedade mais igualitária, sabe? E uma sociedade mais igualitária e diversa, ela é melhor, né? A gente costuma usar argumentos econômicos, né? Porque pesa no bolso, as pessoas costumam se ligar mais no assunto, né? Mas realmente, assim, a gente perde dinheiro com a diversidade. Né? Tem vários tipos de pesquisa de mercado que tivessem mais diversidade dentro delas. Posições de poder, né? Então, tá todo mundo perdendo